Aos 25 anos, Vitinha já vive aquilo que muitos jogadores portugueses só enfrentam no fim da carreira: pressão absoluta, expectativas esmagadoras e um silêncio que começou a levantar suspeitas nos bastidores. De herói do FC Porto a peça central do Paris Saint-Germain, Vitinha foi projetado como o cérebro da nova geração portuguesa. Mas, nos corredores fechados do futebol europeu, insiders começaram a falar de conflitos invisíveis, decisões que magoaram, e momentos em que o jovem médio sentiu que já não tinha controle sobre o próprio destino. O que realmente aconteceu nos bastidores do PSG? Quem foram as figuras que mais o pressionaram, o colocaram em xeque ou mudaram o rumo da sua carreira? Agora, pela primeira vez, essas histórias começam a emergir. E é aqui que tudo fica sério. Aqui estão 5 nomes, 5 histórias que revelam o lado mais tenso e obscuro da trajetória de Vitinha. Começamos com o número 5. Número 5, Christophe Galtier. Quando Vitinha chegou ao Paris Saint-Germain, Christophe Galtier foi o primeiro treinador a colocá-lo no centro do projeto. Pelo menos, era isso que se dizia publicamente. Nos treinos, o médio português era elogiado pela inteligência tática, pela capacidade de manter a posse sob pressão e pela leitura de jogo. Mas, nos bastidores, a relação entre os dois começou a mostrar fissuras desde muito cedo. Insiders do clube recordam que Galtier exigia de Vitinha algo quase contraditório: ser criativo, mas não arriscar; comandar o meio-campo, mas nunca sair do guião. Em jogos grandes, bastava um passe vertical falhado para que o olhar do treinador se tornasse frio, distante. Vitinha sentia isso, e sentia forte. O momento de ruptura surgiu numa noite europeia, quando o PSG precisava de coragem e personalidade. Vitinha começou bem, pediu bola, tentou acelerar o jogo, mas ao intervalo, Galtier chamou-o à parte. As palavras, segundo testemunhas, foram duras. Não houve gritos, mas houve algo pior: desconfiança explícita. Poucos minutos depois, Vitinha foi substituído. Não por cansaço, por mensagem. A partir daí, tudo mudou. O jovem português passou a jogar com o travão puxado. Cada toque parecia pesado, cada decisão vinha acompanhada de medo. Nos treinos, já não era o mesmo. Alguns colegas perceberam, outros calaram-se. O silêncio, naquele balneário, falava alto. O impacto psicológico foi profundo. Vitinha começou a questionar se realmente tinha lugar naquele nível, se a aposta tinha sido um erro, se a sua identidade como jogador estava a ser apagada. Galtier nunca explicou publicamente, nunca assumiu o conflito, mas, nos corredores do clube, comentava-se que o treinador já não confiava nele para os grandes momentos. Quando Galtier saiu do PSG, Vitinha respirou. Mas a marca ficou. Aquela primeira grande quebra de confiança ensinou-lhe algo brutal. No topo do futebol, não basta talento. Um único olhar pode mudar tudo. Número 4. Luiz Henrique. A chegada de Luiz Henrique ao Paris Saint-Germain deveria marcar um novo começo para Vitinha. Um treinador conhecido pela obsessão com o meio-campo, pela circulação rápida da bola, pela inteligência posicional. No papel, parecia o casamento perfeito, mas na realidade, a relação entre ambos tornou-se uma das mais complexas da carreira do médio português. Luiz Henrique confiava em Vitinha. Pelo menos, confiava o suficiente para lhe entregar responsabilidades enormes. Jogar sempre, correr sempre, pensar sempre. E foi aí que começou o problema. Segundo pessoas próximas do balneário, o treinador espanhol via Vitinha não como um jovem em crescimento, mas como uma peça já pronta, incapaz de falhar. O erro, para ele, não era aceitável. Nos jogos de alta pressão, Vitinha era constantemente corrigido em campo. Gestos bruscos, ordens gritadas, olhares que queimavam. Cada passe para trás parecia uma acusação. Cada tentativa de arriscar, um risco pessoal. Luiz Henrique queria controle absoluto. Vitinha queria respirar. O ponto de tensão máxima surgiu numa sequência de jogos decisivos, quando o PSG foi acusado de falta de intensidade europeia. Nos bastidores, insiders revelaram que o treinador apontou diretamente
para o meio-campo. E mesmo sem dizer nomes em público, todos sabiam quem estava no centro da crítica. Vitinha sentiu-se exposto, sozinho, vulnerável. A partir daí, algo mudou. Ele passou a jogar mais seguro, menos instintivo. O talento continuava lá, mas a espontaneidade desaparecia. Alguns colegas comentavam que Vitinha parecia carregar o peso de duas carreiras nos ombros, a sua e a do projeto inteiro. Luiz Henrique nunca o abandonou, nunca o retirou completamente, mas também nunca o protegeu. E essa ambiguidade foi talvez o golpe mais duro, porque no futebol de elite, a confiança parcial dói mais do que a rejeição clara. Vitinha aprendeu ali uma lição silenciosa e cruel. Às vezes, ser indispensável significa estar sempre sob suspeita. E naquele PSG, sob o comando de Luiz Henrique, o talento vinha acompanhado de uma pressão quase insuportável. Número 3. Marco Verratti. Quando Vitinha chegou a Paris, Marco Verratti ainda era o símbolo absoluto do meio-campo do PSG. Um jogador respeitado, temido, protegido. Para muitos, o italiano não era apenas um colega de equipa, era uma instituição. E foi exatamente aí que começou o conflito invisível. Nos primeiros meses, Verratti observava. Falava pouco, mas, segundo insiders do clube, havia um desconforto silencioso sempre que Vitinha assumia protagonismo. O português pedia bola, organizava o jogo, ditava o ritmo, algo que durante anos tinha sido território exclusivo de Verratti. No futebol de elite, essas fronteiras nunca são ditas em voz alta, apenas sentidas. Em campo, a tensão era subtil. Um passe ignorado, um gesto de impaciência, um olhar depois de uma jogada arriscada. Fora dele, o ambiente tornava-se mais pesado. Testemunhas recordam conversas interrompidas quando Vitinha se aproximava, conselhos que nunca vinham, apoio que não existia. O momento mais delicado ocorreu numa sequência de jogos em que Vitinha foi elogiado publicamente pela imprensa francesa como o novo cérebro do PSG. Para Verratti, aquilo soou como um aviso. Nos bastidores, comentava-se que o italiano sentia que o clube já estava a virar a página. E Vitinha estava no centro dessa mudança. A situação nunca explodiu. Nunca houve discussão aberta. Mas o desgaste psicológico foi real. Vitinha sentia-se dividido entre aprender com uma lenda do clube e, ao mesmo tempo, ocupar um espaço que, claramente, não lhe era oferecido de livre vontade. Jogava sob julgamento constante. Cada erro era amplificado, cada sucesso relativizado. Quando Verratti acabou por sair de Paris, muitos pensaram que o ambiente iria aliviar, e aliviou. Mas a experiência deixou marcas profundas. Vitinha percebeu ali que, no topo, não basta conquistar o lugar em campo, é preciso sobreviver às sombras daqueles que vieram antes. Foi uma batalha silenciosa, sem manchetes, sem escândalos públicos, mas uma das mais duras da sua jovem carreira, porque enfrentar um rival é difícil, mas enfrentar uma lenda que se recusa a largar o trono, isso muda um jogador para sempre. Número 2. Kylian Mbappé. Desde o primeiro dia em Paris, Vitinha percebeu que o PSG não girava em torno do treinador. Girava em torno de um nome, Kylian Mbappé. Tudo passava por ele, o ritmo, as decisões, as prioridades. Para um jovem médio português, habituado a estruturas coletivas bem definidas, esse choque foi imediato. Em campo, Vitinha tentava organizar, pausar, controlar. Mas muitas vezes, a bola tinha de chegar a Mbappé o mais rápido possível. Segundo insiders do balneário, existiam instruções claras: acelerar para Mbappé, mesmo quando o jogo pedia paciência. Vitinha sentia que o seu futebol estava a ser comprimido, moldado à força. A tensão cresceu nos jogos grandes. Em várias ocasiões, Vitinha optou por soluções mais seguras, tentando manter a equipa equilibrada. Mbappé reagia com gestos de frustração, braços no ar, olhares cortantes, pequenos sinais que, naquele balneário, significavam muito.
Testemunhas recordam momentos em que Vitinha evitava levantar a cabeça, consciente de que qualquer decisão seria julgada. Fora de campo, o distanciamento era evidente. Mbappé vivia numa realidade paralela, protegido, intocável. Vitinha, ainda em construção, sentia-se invisível. Alguns colegas aconselharam-no a adaptar-se, outros simplesmente aceitaram a hierarquia. Mas para Vitinha, aquilo não era apenas uma questão tática, era identitária. O ponto mais sensível ocorreu numa derrota europeia, quando o PSG foi acusado de falta de ligação entre meio-campo e ataque. Nos bastidores, insiders revelaram que Mbappé expressou descontentamento com o ritmo da equipa. O nome de Vitinha nunca foi dito publicamente, mas no balneário todos sabiam. Esse episódio abalou profundamente o médio português. Ele começou a duvidar do próprio estilo. Questionou se o futebol que o tinha levado até ali ainda tinha espaço naquele PSG. Jogar para servir ou jogar para existir? Vitinha não entrou em guerra, nunca confrontou, mas aprendeu uma verdade dura. Quando um clube pertence a um homem, todos os outros vivem na sombra. E sobreviver nessa sombra exige um preço emocional altíssimo. Número 1. Ele próprio. O adversário mais duro de Vitinha nunca vestiu outra camisola. Nunca esteve no banco. Nunca apareceu nas manchetes. Sempre esteve dentro dele. Desde muito jovem, Vitinha foi rotulado como o cérebro, o sucessor, o médio perfeito para o futebol moderno. Cada elogio aumentava a pressão. Cada expectativa tornava-se um peso invisível. No PSG, isso atingiu um nível extremo. Segundo pessoas próximas, Vitinha começou a exigir de si mesmo algo desumano. Não errar nunca. Nos treinos, chegava mais cedo. Saía mais tarde. Revivia jogadas na cabeça durante a noite. Um passe falhado transformava-se numa obsessão. Um jogo menos conseguido era vivido como fracasso pessoal. Insiders falam de um jogador em silêncio constante, sorrindo pouco, carregando tudo por dentro. O momento de colapso não foi público, foi interno. Depois de um jogo europeu particularmente duro, Vitinha ficou sozinho no balneário, sentado, cabeça baixa. Ali, segundo alguém que testemunhou à distância, ele murmurou: "Não sei se isto ainda é futebol para mim." Uma frase simples, mas devastadora. Ele não falou com a imprensa, não fez drama, mas algo quebrou. A confiança absoluta desapareceu. E no lugar dela surgiu o medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente. O mais chocante é que, enquanto muitos acreditavam que Vitinha estava a ser esmagado por treinadores, estrelas ou pela imprensa, o verdadeiro conflito era invisível. Não vinha de fora, vinha de dentro. Insiders revelaram que foi só depois de conversas privadas, longe dos holofotes, que Vitinha percebeu a verdade mais dura da sua carreira. Ele estava a lutar contra uma versão idealizada de si mesmo, criada por outros, mas alimentada por ele próprio. Não foi uma discussão, não foi um escândalo, foi um despertar silencioso. Vitinha entendeu que, se continuasse naquele caminho, perderia não apenas o futebol, mas a identidade. Hoje, Vitinha continua em campo, continua a jogar ao mais alto nível, mas já não é o mesmo rapaz que chegou a Paris com os olhos cheios de certezas. As cicatrizes não são visíveis, não aparecem nas estatísticas, mas moldaram cada decisão, cada movimento, cada silêncio. As pressões, os conflitos e as batalhas internas deixaram marcas profundas. Vitinha aprendeu que o talento, por si só, não protege ninguém. Que no futebol moderno, a glória exige um preço emocional que poucos estão preparados para pagar. E que sobreviver entre estrelas significa, muitas vezes, perder partes de si. Ainda assim, há algo que mudou. Segundo pessoas próximas, Vitinha começou a impor limites, a aceitar o erro, a jogar novamente com intenção, não apenas com medo. O futebol deixou de ser uma prisão invisível e voltou
pouco a pouco, a ser um espaço de expressão. A sua história não é de queda, é de resistência silenciosa. De alguém que enfrentou os próprios fantasmas longe das câmaras. E talvez seja isso que torne a sua trajetória tão humana. Porque no fim, glórias e sombras caminham sempre juntas. E por trás de cada passe perfeito, há um jogador a tentar não se perder no caminho.